Bom, então o episódio de hoje é sobre as conexões que a cidade de Paris possui com o que talvez seja o maior fenômeno da cultura popular do século XX, que são os Beatles, né? Os Beatles, praticamente, eles dividiram aí a cultura pop do século XX entre antes dos Beatles e depois dos Beatles. E é interessante aqui, para os objetivos desse canal e do nosso episódio de hoje, destacar que sim, houveram muitas e muitas conexões entre os quatro rapazes de Liverpool e a cidade de Paris, e num contexto maior até com a França, com a cultura francesa. Bom, a primeira conexão entre os Beatles e a França, a cultura francesa de um modo geral, é talvez uma das maiores inovações que eles trouxeram, que foi justamente o corte de cabelo Beatle, né? O corte de cabelo Beatle, surpreendentemente, ele tem uma origem direta aqui na França, aqui em Paris. Bom, então o Klaus Voormann, que na época tocava com os Beatles, era baixista dos Beatles, Paul era o segundo guitarrista em Hamburgo. Bom, então o Klaus Voormann assistiu ali o filme do Claude Chabrol, Nas Garras do Vício, que saiu o título em francês Le Beau Serge, que na época era um filme realmente assim, art house, maior vanguarda que se podia ter no cinema na época. Então aquilo impressionou muito o Klaus Voormann. E ele viu ali o corte de cabelo do personagem principal, que era o Jean-Claude Brialy, e achou aquilo lindo, contestador, inovador, que era nada mais do que um corte que se usava na moda aqui em Paris no momento. Então foi correndo para sua namorada, a Astrid Kirchner, que aliás também é um personagem que tem uma ligação interessante com o começo da história dos Beatles, e pediu para ela reproduzir nele aquele corte de cabelo em cuia, que é o famoso corte de cabelo Beatle Mop Top. Então quem primeiro copiou esse corte de cabelo dentro da banda foram John e Paul, e depois George. E o Pete Best, que era o baterista na época, ele relutou um pouco e continuou com seu visual Ted Boy, jaqueta de couro. Logo ele saiu da banda, e o Ringo Starr, assim que chegou, também já abriu mão do seu tupete, raspou a barba e adotou o visual que imortalizou aí os Beatles para sempre. Bom, outra ligação forte e interessante dos Beatles aqui com Paris, com a França, foi a primeira temporada de shows que eles fizeram, a primeira grande temporada, digamos assim, de shows que eles fizeram fora do Reino Unido, e antes do estouro mundial realmente definitivo que eles teriam ali um pouco depois. Então, pode-se dizer assim que essa temporada dos Beatles em Paris, em 1964, foi uma espécie de último suspiro realmente antes do estouro, antes da coisa acontecer mundialmente numa escala jamais vista dentro da cultura popular. Bom, então uma das coisas que demonstra realmente que os Beatles eles ainda estavam no pré-estouro foi o contrato que eles assinaram aqui com a Casa de Espetáculos Olímpia, que já era uma das mais bem conceituadas aqui de Paris. Mas enfim, era um contrato de shows bem draconiano, eles tinham que tocar ali todos os dias, e parece que durante 3 semanas, alguns dias eles faziam mais do que um show. Outra coisa interessante que eles gostaram foi que aqui na França, aqui em Paris, a predominância do público que ia aos shows era masculina. Então, a maioria do público era realmente rapazes que iam ali atrás do som. Bom, então para essa temporada dos Beatles aqui em Paris, eles ficaram hospedados no hotel Georges V, onde hoje funciona atualmente o hotel 4 Estações, Four Seasons de Paris, e ficaram aqui durante as 3 semanas. Eles tinham um piano à disposição deles para compor, para ensaiar, e aqui inclusive eles compuseram a música I Feel Fine. E esse hotel ele fica bem perto aqui dos Champs-Élysées, inclusive existem fotos na época dos rapazes caminhando ali na maior tranquilidade nos Champs-Élysées, o que seria impossível dali a um mês, algumas semanas, o que demonstra realmente que essa turnê, essa temporada parisiense dos Beatles, ela foi realmente um instante antes do grande estouro, que tornaria impossível um simples passeio por via pública dos Beatles sem que eles fossem realmente despedaçados vivos. Bom, outra coisa interessante que aconteceu nessa temporada dos Beatles aqui no Georges V foi o encontro deles com a Brigitte Bardot. Os Beatles eles eram fascinados pela figura da Brigitte Bardot, principalmente John Lennon. Tinha pôsteres na sua casa, pedia que suas namoradas se vestissem e tivessem um corte de cabelo à moda de Brigitte Bardot. Então foi marcado um encontro aqui entre os Beatles e a Brigitte Bardot, e
primeira data do encontro não aconteceu, porque a Brigitte Bardot estava no Brasil, uma dessas coincidências, estava em Búzios. Só um pequeno detalhe, a Brigitte Bardot ela foi tão importante no imaginário dos Beatles que ela seria um dos personagens da capa do Sgt. Pepper's posteriormente, mas ela acabou sendo trocada em última hora por um outro personagem, uma outra loura fatal do cinema. Bom, como foi um período longo, relativamente longo, que os Beatles ficaram aqui em Paris, e no momento que realmente a rotatividade da indústria pop era muito grande, então eram 2 discos por ano, single atrás de single, eles aproveitaram essa estadia aqui em Paris e gravaram no estúdio aqui perto, em Boulogne, Can't Buy Me Love, né? Gravaram 4 takes da música, depois em Londres foi só realmente os acabamentos finais, o que é uma coisa também super interessante em termos da conexão entre os Beatles e Paris, os Beatles e a França, porque o único país fora da Inglaterra onde os Beatles gravaram uma música oficial da discografia foi a França, foi aqui em Paris. Bom, e foi uma sessão completa, uma sessão especial. George Martin, o produtor, o famoso quinto Beatle, veio de Londres especialmente para essa sessão. Bem, então outra conexão bastante interessante ligando os Beatles a Paris e a cultura francesa de modo geral é a canção Michelle. A canção Michelle é uma música, a única gravada ali na discografia oficial dos Beatles, numa língua que não é inglês. E ela tem ali aquele imaginário da boemia francesa, romântica, dos anos 50, 60, de Montmartre, etc., que o Paul era apaixonado, né, nos seus tempos de estudante. Então, uma música que já circulava ali dentro dos Beatles, antes dos Beatles existirem, o Paul já cantava de uma maneira balbuciada desde os seus tempos de colégio, e acabou sendo uma das músicas mais conhecidas, mais queridas do repertório dos Beatles. Bom, uma outra conexão muito interessante aí ligando os Beatles à França, à cultura francesa, é a canção All You Need Is Love. É uma música, um single que eles gravaram já na fase hippie, psicodélica, paz e amor, cuja introdução é uma enorme homenagem aqui à França, que é a introdução da Marseillaise, que é o hino nacional francês. E os franceses ficaram muito lisonjeados, realmente causou um frenesi aquilo na época. Tamanho símbolo realmente que o hino francês, a Marseillaise, ele representa aqui dentro da identidade francesa, dentro da cultura francesa. Talvez seja um símbolo de união maior até do que a bandeira tricolor. Enquanto tem algumas pessoas aqui que ainda não reconhecem a bandeira tricolor, ainda são apegadas à bandeira realista, a bandeira real com a flor de lis, mas todos realmente, sem exceção, se emocionam na hora aí da execução do hino nacional francês. Então, uma grande conexão. Bom, existem ainda outras conexões dentro desse imaginário dos Beatles e a França, Paris e a cultura francesa, que são já mais microscópicas, mais específicas realmente daquele Beatlemaníaco que gosta de olhar as coisas realmente com uma lupa. Bom, uma delas é na música I Am The Walrus, já da fase psicodélica dos Beatles, ali do álbum Magical Mystery Tour. E é um exemplo muito interessante realmente do John psicodélico, John nonsense na sua fase áurea. E ele fala desse personagem Semolina Pilcher que escala a Torre Eiffel. Também, ali bem na fase final dos Beatles, a música A Balada de John e Yoko, que fala realmente do casamento controverso de John e Yoko, de todo o trabalho que eles tiveram, foram se casar na Espanha, em Granada, etc. Então a música fala claramente da lua de mel que eles passam aqui em Paris, da semana que eles passam em Paris, passeando pelo Sena, coisa e tal. A música é interessante, ela não pertence a nenhum álbum, ela saiu como single e é a única música dos Beatles em que o Paul McCartney ele toca bateria. Então, o Paul Ramone, digamos assim, né, que era como ele assinava nos hotéis. Então, o Paul Ramone é o Paul McCartney que toca bateria. Paul Ramone, inclusive, que foi a deixa que os Ramones usaram para batizar o nome da banda. Bom, e uma conexão final, que nem por isso é menor, é também da música The Fool on the Hill, que também é do disco The Magical Mystery Tour, onde Paul McCartney ele realmente deu vida àquele personagem ingênuo, um pouco onírico da música, que é ele próprio, The Fool on the Hill. E uma coisa interessante também, dentro aí do imaginário da Beatlemania dos Beatles, é que essa música, esse videoclipe, digamos assim, dentro do filme Magical Mystery Tour,
Ele já foi gravado por Paul McCartney sozinho, ele fez questão de gravar sozinho, de fazer todos os planos sozinhos, de se firmar como esse personagem Flew on the Hill. E ele é visto justamente como um dos primeiros sinais ali de que o Paul já tinha interesse em seguir uma carreira solo e gradualmente saindo de dentro da banda. Então pode-se dizer também que foi uma espécie de ciclo que se completou, assim como os Beatles, eles tiveram o primeiro momento de pré-estouro aqui na França, aqui em Paris. Também aconteceu aqui na França, no sul da França, os primeiros indícios de que realmente a banda iria acabar. Então foi um ciclo que, de certa forma, também a França participou, no seu começo e no seu fim. Bom, então basicamente é isso para esse episódio. Muito obrigado por ter assistido mais uma vez e até o próximo.